Beleza, então, os próximos slides, eles dão exemplos e definem melhor os 5 Vs, se por acaso não tiverem entendido legal a minha explicação, vai estar um descritivo aqui. Os meus slides, eles possuem essa característica, por mais que não é o recomendado aí quando você está dando aula, né, de ficar colocando tudo dentro do slide, mas eu acho bacana que depois o aluno consegue ler o slide e conseguir entender o que foi repassado na aula. Então, o volume, né, é uma das dimensões mais importantes do Big Data, se refere à quantidade de dados gerados e que devem ser armazenados. Então, nós temos aí que os bancos de dados tradicionais, eles são inviáveis para lidar com essa quantidade de dados, por isso que nós partimos para o banco de dados NoSQL, ok? Ou em memória. Pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Então, né, isso aqui depende muito, né? Hoje, a maioria dos SQL, você passa parâmetros para ele e você diz como que você vai fazer esse armazenamento. Os tipos de armazenamento para Big Data são, geralmente, você tem esses tipos de modelos aqui, ó, chave-valor, com a Apache Cassandra e com o Dynamo, da Amazon, orientado a grafo, Neo4j e o Oracle Special, orientado a documentos, MongoDB, orientado a colunas HBase. Eu acredito que vocês tiveram uma aula de banco de dados no SQL, né? Então, deixa eu abrir o meu Gmail aqui, que eu consigo confirmar a disciplina que vocês tiveram. Então, lá nessa aula de banco de dados no SQL, o professor vai explicar para você, ou já explicou, não sei onde é que vai estar. Análise preditiva, análise estatística, gestão estratégica, regulação, Python para data science. Eu não sei se vocês vão ter essa disciplina propriamente dita, ela sozinha, entendeu? Mas ela deve encaixar dentro de alguma coisa aqui desses cenários aqui, talvez dentro de programação Python para data science, alguma coisa nesse sentido. Vocês chegaram a ver a disciplina de alguma coisa de NoSQL? A Anderson falou que está até hoje sonhando com a aula, né? Semana passada a gente apresentou um trabalho, cada grupo apresentou um banco no SQL. Show de bola. Então, você vai ver que isso daqui são formas de trabalhar com banco de dados no SQL. Cada um desses bancos aqui, eles trabalham de uma forma. E aí você tem um modelo distribuído, tá, desse banco de dados. O que significa distribuído? Significa que o sistema de arquivos dele armazena automaticamente em mais de uma máquina que fazem parte do cluster. Então, você configura um cluster, e aí, se você tem 5 máquinas nesse cluster, o banco de dados seu ele é replicado nessas máquinas de tal forma que você consegue aumentar e melhorar o desempenho tanto para a leitura quanto para a escrita. Então, esse HDFS, né, Hadoop Distributed File System, ele é um sistema de arquivos distribuído padrão utilizado dentro das arquiteturas Big Data, ok? Então, você tem esses tipos de banco de dados aqui. Esse HDFS, ele por padrão é em memória, tá? Deixa eu clicar aqui embaixo agora. Então, variedades. A variedade, ele se refere aos diferentes tipos de dados gerados de diferentes fontes. Os dados podem ser estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Okay? Os estruturados são aquelas tabelas. Os semi-estruturados é quando, dentro desse conceito de tabelas, eu também consigo armazenar alguns arquivos diferentes, né, de estruturas diferentes, como eu falei para vocês naquela hora lá, o XML. É um dado semi-estruturado, que ele pode ser visível por um meio como se fosse tabela, mas ele também pode ser visível como um dado não estruturado. Então, como ele está no meio termo aí, nós chamamos de semi-estruturado. E do lado de lá nós temos os dados não estruturados. Arquivos de log, né? Arquivos de log são arquivos de tudo que está acontecendo dentro do sistema, ele vai registrando, esse registro aí nós chamamos ele de log, né? Arquivos de streams, tanto de áudio quanto vídeo,
e arquivos de imagem. Esses são dados não estruturados. Então, isso daqui que garante a minha variedade. Depois disso, eu tenho aí também a parte que se refere à velocidade. Essa velocidade, eu vou medir o tempo de acesso à informação, tá? Okay? E esse tempo de acesso da informação, ele tem uma referência em quanto tempo eu gasto para poder processar uma determinada consulta, um determinado procedimento, considerando todo o nosso volume de dados. Então, a velocidade, ela se refere à taxa da quantidade de dados gerada e consumida em uma pequena porção de tempo. Isto é, a habilidade de processar um grande volume de dados em tão pouco tempo ou até mesmo em tempo real. Exemplo, quando você faz um tweet, né, não sei como é que pronuncia isso, um tweet convencional, ele pode se transformar viral em questão de minutos, a partir de que um vai compartilhando, outro compartilha, quando você vê, ele já tem aí milhões de comportamentos, isso daí acontece muito rápido. Então, você tem aí a evolução, né, de como você trabalha com esses dados. Antigamente com mainframe, aí evoluiu para arquitetura cliente-servidor, aí foi para uma arquitetura baseada na internet, na web, e hoje você tem esse mix de arquiteturas, né? Mobile, social media, cloud, por aí vai. Então, essa é a parte de geração de dados, e eu tenho que estar preparado para poder transformar e processar esses dados aqui em tempo hábil, muito pouco tempo, ou até mesmo em tempo real, ok? Beleza. A parte da veracidade se refere ao quão eu posso confiar nos meus dados. Ele apresenta as seguintes características. Eu tenho qualidade, ok? Dessa informação, aliado, ok? Mesmo esse dado passando por alguma limpeza, por algum tipo de trabalho de consistência de dados, né? Eu continuo mantendo a qualidade desses dados. Eu tenho que também me certificar da origem desse dado, de onde é que vem essa informação, e eu tenho que me certificar também qual que é a intenção, ok? Que eu tenho do uso desses dados, certo? Então, assim, a prática de robôs e etc. é conhecida como má intenção, não é vista com bons olhos por leis e regulamentos. Dentro da LGPD é tratado isso de maneira bem contundente, né, bem específica, né, não fala com essas palavras lá, mas deixa bem entender, para quem sabe ler um risco é Francisco, né, então deixa bem entender lá o que está acontecendo. Então, nem sempre eu ter um grande volume de dados significa que eu tenho um alto nível de confiança, entendeu? Então, existe aí um paradoxo, né, que você trata, que é o paradoxo da confiança em grande volume de dados. E aí ele fala que 70% das organizações, 70% das empresas dizem que apenas 40% dos seus dados são confiáveis. Os outros 60% dos dados deles, eles têm que descartar, ou tem que fazer um tratamento mais específico, ou tem que fazer alguma normalização, ele tem que fazer algum tipo de limpeza ou consistência nesse dado, entendeu? Então, existe essa incerteza, né, essa inconsistência nos dados, é bem complicado, né, você tem uma coluna que está vazia, onde é que deveria estar preenchido, você tem um valor que deveria estar em ponto flutuante, né, em casas decimais quebradas, e você tem um valor inteiro, o valor, ele é gigante, né, você está vendo aqui que denota aqui uma diferença muito, muito longe, né, aqui está 0,83, 0,43, 0,76, aí você tem um valor desse jeito aqui. Se você pega esse cara aqui e converter ele para 1, né, para 100%, você não tem nenhum parâmetro, você não sabe o que esse número aqui vai gerar, 0 ponto quê, entendeu? Da mesma forma do lado de cá, você tem um número que ele é quebrado, que não está necessariamente trabalhando com esses dados, e ele apresenta esse número aqui gigante, entendeu? Então, você tem essas características de dados. Então, numa coluna de mínimo, numa coluna de máximo, numa coluna de média, né? Então, aí você tem aqui no final o resultado desses caras aqui. Então, 70% dessas empresas reportam que seus dados, na maioria dos casos, né, na grande maioria dos seus casos, ele não pode confiar plenamente nos dados dele, né? Então, isso daí é uma característica da veracidade.
E a parte do valor, né? A parte do valor é o que que eu consigo gerar de insights para minha empresa, para minha organização, analisando os meus dados. Vou dar um exemplo para vocês. Analisando os meus dados, eu percebo que parte das multas que são geradas, que são aferidas, perde a validade, deixa de valer após 5 anos, porque não houve a devida cobrança. Entendeu? Então, assim, como que eu posso descobrir isso? Com análise de dados. Eu posso analisar todas as multas prescritas e tentar entender um histórico dentro do sistema de por que essa multa aí foi prescrita. Para vocês terem uma ideia disso daí, aconteceu conosco aqui na secretaria, né? Eu trabalho aqui na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás, na SEMAT, né? Faço a gestão lá de toda a parte de tecnologia, e nós percebemos que de 2008, eu acho, até 2014, que foi quando a gente começou a fazer esse trabalho lá, o Estado estava perdendo, na média, algo em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões por ano, só em multa prescrita. Agora você imagina, você tem todo um custo para poder fiscalizar, você tem todo um custo de pessoal, você tem todo um custo envolto disso daí, e essa multa não é convertida para os cofres públicos, entendeu? Então, isso daí pode ser até caracterizado como abandono de receita, isso daí é algo grave, né, dentro de um órgão público, ok? Então, essa parte de valor, eu tenho que prestar bem atenção a ele, entendeu? Porque dentro desse volume inteiro de dados, que está cheio de informações, que está cheio de coisas ali dentro, se eu não fizer o processamento legal, eu não consigo obter essa informação. Essa informação é os famosos insights, é os famoso valor, entendeu? Então, você tem uma tendência dentro do Big Data para trabalhar apenas com Big Data Driven Decisions, que esse cara aqui é o que olha para o seu Big Data, olha para todos os outros Vs, olha para a sua estrutura de sistemas e etc., e aí ele começa a agregar valor ao negócio, agregar valor a essa base de dados, ok? Aí existe mecanismo para poder trabalhar com isso, ok? Beleza, então, como que nós podemos ver o Big Data? O Big Data, ele é problemático, ele é complicado, ele vem para poder ficar, ele não vai ser algo que vai embora assim, de maneira tão trivial, porque a tendência, inclusive, é evoluirmos as ferramentas, evoluirmos essa noção de computação que nós temos hoje, e aí você pode observar para ele como uma questão de oportunidade, né? Uma coisa que a gente aprende ao longo da vida é que tudo que nós fazemos existem gaps, existem lacunas, e essas lacunas nós podemos preencher elas com alguma solicitação, com algum tipo de melhoria. Então, existe algumas carreiras, algumas oportunidades dentro do Big Data. O Big Data Analytics, você tem a possibilidade de gerar uma nova necessidade de um novo produto, né? Até então, ninguém tinha a necessidade, por exemplo, de ver um filme pelo celular. Então, quando a internet bombou e a Netflix veio, todo mundo estava acostumado a um modelo de filmes, e aí a Netflix gerou no ser humano uma nova forma de ver filme, e isso gera uma necessidade. Quando você cria uma nova necessidade no mercado, nós falamos que aí sim você está trabalhando com tecnologia disruptiva. Então, vai haver aí muitas outras oportunidades para as próximas gerações de produto. Você tem a possibilidade do Big Data de planejar ele, e aí você tem uma redução significativa de custos. Veja bem, se você não conseguir tratar bem a parte de Big Data do negócio, se você não conseguir tratar bem isso daí, vai acontecer o contrário. Em vez de você reduzir o custo, você vai estar o quê? Aumentando o custo. Cada novo sistema que nasce dentro da sua empresa, ou dentro do seu negócio, que gera uma nova necessidade de um banco de dados, que gera um novo servidor de banco de dados ali dentro, diferente, que gera uma nova máquina, um novo consumo de energia, isso daí você vai aumentando a sua infraestrutura, basicamente você vai estar aumentando o seu custo. Então, é bacana você tentar olhar para isso do ponto de vista de redução de custo.
Se você conseguir, no primeiro momento, você tem um aumento no seu custo, mas o retorno, o valor que você está agregando, ele compensa em relação ao modelo anterior. Então, por isso que a gente fala que tem aí uma redução de custo. A redução de custo não significa que você não tem que fazer investimento. E a cada valor que você agrega, você tem que destinar parte desse valor agregado a reinvestir na sua infraestrutura. Porque, veja bem, até então você tinha um data center que você gastava energia, você gastava ali para manter a máquina, você gastava ali para trocar uma fonte, você gastava ali para trocar um disco, e por aí vai. Hoje você tem essa computação toda na nuvem, que você paga pelo uso. Se você usa muito, você paga muito. Se você usa pouco, paga-se pouco. Mas tem que ter uma grana para poder estar pagando essa infraestrutura de data center na nuvem, por exemplo. Então, uma coisa que ninguém faz na gestão de Big Data é retornar para a própria empresa de TI insumos, valores para melhorar o parque tecnológico, para poder melhorar os investimentos em TI. Então, isso aí é um pecado muito, muito grave. Então, esses sistemas aí de armazenamento, esses sistemas dessa forma, se você não tratar ele bem, esse investimento seu, você vai ter que ficar repetindo ele. E cada vez que você repete ele mais vezes, numa frequência muito maior de tempo, muito menor de tempo, talvez não compense pelo valor que esse Big Data está te gerando. Então, a gente tem que habituar com isso. Existe também uma oportunidade de tomar decisões mais rápidas e melhores. Então, quando uma pessoa te liga te oferecendo um plano de saúde, ou te oferecendo um seguro de vida, alguma coisa assim, eu não posso mais fazer igual fazia antes, pegar a lista de clientes e sair ligando um por um. É claro que eu posso fazer isso, mas assim, de maneira efetiva, talvez a conversão não de clientes e de vendas não seja algo legal. Mas que tal eu fazer uma análise dos dados e nessa análise de dados eu descobrir quais são os perfis de clientes mais propensos a aceitar e assinar um contrato e um seguro aí comigo. Entendeu? Então, essas decisões, elas acabam tendo um suporte da ciência da computação, entendeu? Da análise de dados. Sistemas bancários, empresas de marketing, esses marketings multiníveis, social medias, isso daí, ele é bem direcionado hoje, entendeu? Hoje você vê algumas coisas assim bem melhoras nisso daí. Então, é uma oportunidade. Por que ainda é uma oportunidade? Porque ainda existem formas de melhorias dentro disso daqui que eu estou passando para vocês. Ok? E a outra situação é você ter muitas outras oportunidades na melhoria de serviços que já existem, né? Veja bem, até 4 meses atrás, eu estou no mês 8, né? Até 5 meses atrás, mais ou menos, vamos colocar aí 6 meses atrás, a nossa rotina de vida era uma rotina de vida totalmente diferente do que a gente está hoje. Quem adaptar e conseguir melhorar e oferecer mais produtos, mais facilidades em cima desse momento que nós estamos passando, é o cara oportunista. Entendeu? Ele vai ter uma agregação maior, ele vai ter uma necessidade maior de oferecer outros tipos de produtos dentro dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Da mesma forma, ocorre dentro da situação de Big Data. Entendeu? Então, assim, é um carro que quando você bate ele sozinho aciona o seguro, ele sozinho já manda a localização, ele sozinho vê o nível de impacto de estrago que ele teve, já aciona também a parte de ocorrência médica. Então, assim, existem necessidades, existem formas aí de melhorar, né, a prestação de serviços e até mesmo a gestão e a criação de novos produtos, ok? E isso daqui, cara, é muito bom quando você alinha isso daqui com a parte da ciência da coisa, entendeu? Então, recomendo vocês a procurarem também a oportunidade de mestrados. O mestrado não precisa ser sofrível, o mercado não precisa ser matemático, entendeu? O mestrado, ele pode te agregar alguma coisa e você pode trabalhar dentro do mestrado com alta tecnologia, desenvolvendo tecnologia de ponta em cima dessas coisas, né? Já pensou você desenvolver um novo algoritmo que consegue processar da mesma forma que os outros algoritmos fazem, só que com menos tempo? Entendeu? E aí todo mundo passa a utilizar esse algoritmo seu como base. Então, assim, é uma melhoria para a comunidade, para a academia, até mesmo para o mercado muito, muito legal. E esses novos produtos, eles estão aí, né?
Você vai no supermercado, vai ver um software embutido dentro do seu celular, você aponta a câmera para o produto, ele lê a descrição do produto, te fala a data de validade, te fala se tem coisas alergênicas ou não, te fala toda a situação daquele produto ali na palma da sua mão, entendeu? Você está vendo uma transmissão de jogo de futebol, e aí você tem um mouse embutido na tela, e aí você vai lá e clica em cima de um jogador, entendeu? Em tempo real, aparece uma janelinha te falando os dados desse jogador, quem que ele é, os clubes que ele passou, a idade, a performance que ele está tendo nos últimos jogos, e já mostra um quadradinho para você fazer compras e produtos desse jogador, entendeu? Já te abre uma possibilidade de você apostar um dinheiro que esse cara vai fazer o gol, que esse cara vai tomar um cartão amarelo, e por aí vai, entendeu? Então, assim, tem oportunidade demais, existe uma visão computacional muito grande, o uso do Xbox, né, de videogame, desses sensores, você pode interagir com a máquina, né, que você pode ler e fazer movimentos, esse movimento refletir lá dentro, isso pode ser a nova geração de academias daqui para frente, isso pode ser a nova geração de personal trainers, entendeu? Então, é bem interessante esse tipo de coisa. O Eduardo tá falando aí que a cabeça dele explodiu aí de ideias, né? É massa, cara. Né? É assim, eu gosto dessa área, é a área minha de pesquisa desde 2012, né? Então, assim, as aulas que eu ministro, assim, de fato, são essas aulas mais técnicas, né? Machine Learning, de ecossistema Hadoop, clusterização, plataformas. Então, essa daí é o que é as aulas mais produtivas, são as aulas mais massas, vamos dizer assim. E por eu ter um relacionamento também na parte de gestão, acaba que as pessoas também me chamam para falar um pouco de Big Data, e eu tento sempre trazer a parte de prática em relação a essas aulas aqui, beleza? Então, existem vários estudos de casos aqui, né? Existe estudos de caso aqui da Nike, né? Cara, a Nike, bicho, ela é fantástica. Ela lançou um produto, cara, é um aparelhinho desse tamanhozinho que você põe na palmilha do seu tênis de corrida ou de futebol, e aí ele começa a mapear aquele jogo ali todo, e depois ele pega esse cara seu, que você jogou, que você correu, e faz uma realidade aumentada disso. Cara, é muito massa, entendeu? Então, assim, aqueles monitores cardíacos, aqueles monitores de qualquer coisa nisso daí, esses dispositivos wearables, né, que são dispositivos vestidos, cara, é muito massa esse público-alvo dele. Criou um aplicativo no celular chamado Nike Run, e também chamado Nike Training, entendeu? Quando você clica aqui, você passa algumas informações para o aplicativo, e qual é o seu objetivo, e ele começa a te monitorar. Cara, é muito bacana, entendeu? Para vocês terem uma ideia, explodiu lá na China, porque assim, a China é um país muito populoso, né? Então, os planos de saúde lá não estavam dando conta de atender a população. E lá é uma situação onde não existe saúde pública. Não sei se vocês sabem, mas a melhor saúde pública que existe no mundo, me parece que é a brasileira. Nos outros países mais avançados que nós, se a pessoa quer ter acesso à saúde, ela tem que pagar. Então, os planos de saúde lá na China, os principais, né, eles criaram containers, né, espalhados dentro da cidade. Ali ele coloca um enfermeiro bem básico, você chega, faz a medição, tudo ali, aí você já vai para dentro, já faz toda um teleatendimento seu, através de uma máquina de machine learning, que faz uma série de situações de check-up seu. Isso daí é armazenado numa base de dados, que tem todo o histórico de consulta sua, de exames que você fez. Isso daí o cara começa a te monitorar até pelo resto da sua vida em relação a aquilo dali. Tem empresas que fazem esse tipo de monitoramento, que inclusive indicam se você está propenso a ter certos tipos de doença. Então, assim, a pessoa, em vez de procurar o hospital e lotar o hospital do plano de saúde, ela procura primeiro esses atendimentos, entendeu? E aí, quando vai para o hospital, já vai trilhado esse atendimento. Então, assim, é algo muito massa, tem uns caras aí milionários, donos dessas empresas. Okay? Então, o Grupo Pão de Açúcar, né, que também estão arrebentando aí no varejo,
MapLink, Danone, todos esses casos aqui são casos reais, tá? Que houveram sim, sabe, um grande estouro, né, nas suas ações no mercado, na própria empresa, quando eles passaram a trabalhar os dados dele do ponto de vista de Big Data, entendeu? Então, quais são os benefícios para essas empresas quando eles vão para o Big Data? Primeiro, cara, que eu acho assim, o mais importante, é você acertar na decisão. Isso é primordial. Quando eu falei para vocês que eu fiz um mestrado em sistemas de recomendação, qual que é o grande segredo do sistema de recomendação? Ele te recomendar um produto do qual você não estava esperando, mas você acha tão massa que você acaba comprando. Ou você acaba avaliando, ou você acaba assistindo, ou você acaba usando, você acaba aceitando aquilo dali. E mais massa ainda é quando você recebe esse produto e você fala assim, mas como que essa máquina sabe que eu gostaria de ter isso nesse exato momento? Então, se vocês analisarem o sistema de recomendação da maioria dos e-commerces que estão no mercado, todos eles são muito fracos. Eles trabalham em cima de algumas coisas que não fazem sentido. Você fica procurando você pesquisa sobre TV na internet, depois fica pulando um tanto de anúncios de TV, só que você já comprou a TV, você já não quer mais ouvir falar daquilo dali, você já está usando a TV na sua casa e ainda está aparecendo anúncio de TV. Então, assim, lá na área, nós estudamos esses tipos de sistemas, né? Então, esses sistemas de recomendação, quando você vai para empresas maiores, tipo o Netflix, quando você vai para o YouTube Music e etc., que ele consegue te avaliar de uma maneira tratando as suas características, cara, e a das pessoas que estão em sua volta, que ele considera teu perfil próximo do seu, as recomendações, elas saem muito melhores do que as recomendações tradicionais, ok? Isso daí é fato, tá? Eu fiz uma publicação muito forte em cima disso daí, 4 artigos publicados em eventos internacionais de primeiro mundo, entendeu? Concorrendo aí com pesquisadores do mundo todo. Então, assim, foi foda a pesquisa, foi muito massa. Então, assim, o Big Data, lá eu fiz um processamento de Big Data, só que sem saber que era Big Data, né? Então, esse Big Data, se eu consigo tomar melhores decisões, caracas, velho, é o benefício. Essas empresas todas aqui atrás que eu falei, elas trabalham justamente em cima disso. A outra vantagem de trabalhar com Big Data é que eu posso explorar diferentes formatos de dados. Lá no Postgre, lá no MySQL, lá no SQL Server, lá no Oracle, eu não consigo adicionar dentro das colunas deles, do banco de dados. Primeiro que eu sou obrigado a trabalhar com a noção de linha e coluna. Segundo que dentro de um campo, que é do tipo numérico, eu não consigo colocar letras. O campo que eu quero colocar letra e número é um varchar, mas eu não consigo colocar uma foto. O campo que eu posso colocar uma foto, ela tem que ser um belob, tem que ser uma rede de byte, eu não consigo indexar. Entendeu? O campo que eu consigo colocar eu não consigo colocar um ponto geográfico. Eu não consigo adicionar um arquivo ali dentro. Então, acaba que tudo que você vai utilizar no estruturado para trabalhar com esses dados, acaba virando um jeitinho, entendeu? Acaba virando ali uma certa amarração, né? Então, assim, é bem complicado. Então, esses bancos de dados não estruturados, eu consigo analisar informações de diferentes fontes e ainda aumento a velocidade. Então, é muito bacana trabalhar com esses tipos de dados dessa forma, né? Então, se você puder converter sua base de dados local em banco de dados distribuídos ou no SQL, carece fazer um estudo, obviamente, mas eu sugiro vocês fazerem esses estudos antes de dizer, não vou migrar, entendeu? E um outro benefício é a tendência que eu tenho de interpretar eventos mais rápidas. Cara, eu consigo interpretar eventos tão rápidos que eu consigo começar a prever lances futuros. É óbvio que é uma predição, não significa que eu vou trabalhar só com isso. Igual no caso aí do nosso colega que está trabalhando com as predições de séries temporais, existem redes neurais próprias que, analisando o que vem ocorrendo no decorrer do tempo, ele consegue te falar o seguinte, daqui 10 dias vai ter um aumento de tanto no valor de uma bolsa tal por conta do comportamento do mercado. Então, já existem muitas IAs em cima desses day trades, em cima desses caras aí. Né? Existem filtros matemáticos e científicos muito fortes que melhoram
melhora esse dinamismo para poder prever esse futuro. O filtro matemático de Kalman ou qualquer outro filtro mais elaborado consegue muito bem auxiliar nessa visualização de situações futuras, que nós chamamos aqui de predição. Né? Eu vou predizer, né, dado o meu público-alvo, dado algumas informações que eu recebo, comportamentos, eu vou prever valores, eu vou prever o que vai acontecer numa situação de D mais 10, D mais 20, D mais 30, sei lá, qual que seria o objetivo seu. Isso é importante em todas as áreas, galera. Isso é importante na agro, isso é importante sistema de recomendação, né? Vai lançar um filme da Netflix. A Netflix vai lá, gasta uma nota fazendo um filme. Mas será que aquele filme vai ter sucesso? Entendeu? Não é mais fácil fazer uma análise estatística, não é mais fácil fazer todo um trabalho de sistema de recomendação no machine learning para eu poder conseguir prever qual que seria a aceitação desse tipo de filme antes de eu começar a fazer o filme, para ir diminuir, então, o meu risco na hora de lançar uma nova série. Você pode ver que eles trabalham tão bem com isso que você fica engatado dentro do Netflix. Você não consegue cancelar a assinatura deles. Né? Você gosta de ação e de coisas futurísticas. Aí você vai lá, assiste um Altered Carbon, depois você assiste um outro filme, depois vem Umbrella Academy, e aí vem isso, vem aquilo, você vai ficando assim, de repente, passa um ano, cara. Passa 2, você tá lá com a assinatura todo mês, pagando. Entendeu? Então, isso daí diminui muito o custo de investimento deles, porque eles passam a acertar nas decisões, e no meio do processo, eles não têm que ficar fazendo gambiarra, igual o Andrei colocou aí, ajustando o enredo, né, do filme dele. Caso que acontece com novelas da Globo, com outras novelas da SBT ou da Record, sei lá, não assisto TV, mas no meio do caminho, quem entende, os críticos da área, consegue perceber a mudança de rumo, porque aquilo ali não está agradando o público A ou o público B. Entendeu? Então, nós temos que diminuir isso daí. E se eu puder plantar, entendeu, o milho ou a soja, me antecipando a quando é que vai cair a chuva. Porque se você conversar com os meus pais ou com pais de vocês, eles esperam, eles aram a terra mais ou menos na época que chove. Aí eles só plantam depois que der a primeira chuva. Não, beleza, abriu a temporada de chuva. E se ele conseguir analisar dados climatológicos, né? Dados climatológicos, inclusive, que vêm de outros locais, e aí eles traçam um perfil de quando é que vai cair a chuva. Entendeu? E aí eles já vão lá, já dá sei lá, faz um pivô de irrigação, ou faz uma irrigação por gotejamento, para na hora certinha cair a chuva e ele começar a trabalhar nisso daí. Então, em vez de eu ter uma safra por ano, eu tenho a entre-safra ou a safrinha, mas eu posso ter uma terceira, uma quarta safra, entende? Só que assim, garantida, não vou apostar nisso, não, é algo que pode dar errado? Pode, mas a chance de acertar ela é maior, entendeu? Então, essas estratégias de marketing, elas são muito importantes como benefício do Big Data. Então, o que seria? A capacidade de analisar os dados de um público-alvo e ter acesso às informações importantes, como comportamento, perfil de compra, rendimento financeiro, escolaridade, e assim eu consigo tratar a estratégia de marketing bem estruturadas, decisivas e, principal, galera, um trem que vai acontecer daqui para frente violentamente, personalizadas. O que aparece para você não aparece para sua esposa, não aparece para o seu namorado, namorada, não aparece para o seu filho, não aparece para o seu amigo, não aparece para o seu primo, apareceu para você. E, por incrível que pareça, você vai dar play nesse filme e você tem grande chance de gostar. Entendeu? Então, assim, é bem bacana essa situação. Okay? E aí existe, obviamente, os riscos, né? Vou começar de baixo para cima. O principal risco que eu entendo trabalhar com isso são os riscos regulatórios. O cara não lê a LGPD, não trata a LGPD, não trata a regulação própria que existe dentro da própria área dele, né? Se for de filme, tem a parte legal de filme, se for jurídica, tem a parte legal jurídica, se for, sei lá, por exemplo, de financeira, existem as regras do Banco Central e das regras internacional, né, de movimentação financeira. O cara não lê isso daí, ele auto se regula, entendeu? E ele não sabe que existem coisas que estão protegidas
por leis específicas. Cara, isso daqui quebra a empresa dele. Se isso daqui for um ponto de vazão, for um ponto de acerto de quem estiver trabalhando, esse cara vai, desculpa a palavra, se lascar, entendeu? Vamos analisar uma situação aí. A Gradiente foi lá e registrou a marca iPhone, entendeu? Lá em, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás, eu não me lembro mais dessa história. É porque eu li um post esses dias no Twitter, e aí eu não avancei dentro da notícia. E aí ela movimentou um processo contra a Apple, lá, eu acho que é no estado do Texas, que aí vai ser julgado agora, recente. Cara, se a Gradiente ganhar essa causa, se a Gradiente ganhar essa causa, existem duas situações. Ou a Apple para de vender iPhone e vai pagar uma multa violenta do tempo que ela está utilizando essa marca iPhone no mercado, ou ela vai ter que fazer um acordo de cavalheiro com a Gradiente e pagar uma nota para comprar essa marca da Gradiente, entendeu? A tal ponto, na minha humilde opinião, e se a gente for por vias de fatos e não houver acordos, é óbvio que sempre há conversa, é óbvio que há sempre interesse, é óbvio que sempre há negociação. Mas se for no impasse de quebrar, de rachar, a Apple quebra. Porque imagina quantos anos ela não está explorando e quanto de dinheiro ela não ganhou em cima da marca iPhone. Entendeu? Em cima dessa marca iPhone, tudo que ela ganhou, ela vai ter que pagar uma bolada por tudo isso para Gradiente. Então, assim, cara, é autorregulação, é isso daí, é usar sem ter certeza de que a marca foi registrada. Então, assim, existe uma série de situações de risco em cima desse Big Data que você pode ser processado, entendeu? Então, assim, eu preciso formar profissionais, cientistas de dados, que conheçam, que sabem o que é um Big Data, entendeu? Cientistas de dados que sabem que existem regulações legais e que pelo menos já ouviu falar da LGPD, entendeu? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Que você trata, que você entra em um site qualquer, sei lá, como por exemplo, eu não sei onde é que vai ter, cara, algum exemplo desse, mas vamos ver aqui. Vamos abrir a Globo aqui. Opa, faltou um. Caramba. E aí você vem aqui no site da Globo e lá embaixo você começa a ler, começa a ler, começa a ler. Em algum momento aqui ele tem que trazer para você, tem que subir uma barrinha aqui, ó, dependendo do cookies que você abrir. Deixa eu ver se eu navego numa janela anônima. Olha aqui, tá vendo? Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso serviço. Ok? Personalizar a publicidade, recomendar conteúdos de seu interesse. Ao utilizar nosso serviço, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos a nossa política de privacidade, ok? Conheça o nosso portal de privacidade. Cara, a Globo teve que criar um portal de privacidade só para tratar de dados, entendeu? Então, eu preciso clicar aqui para continuar utilizando para eu dar ciência de que eu entendi o que isso daqui significa. Significa que ele está me monitorando. Simples assim. Entendeu? Então, olha só, existe aqui um site de gestão de dados da Globo, o que são dados pessoais, o que são cookies e breakers, o que é a LGPD, entendeu? Cara, tá tudo aqui, ó. Se você entrar no Facebook, por agora, por essa semana ou pela próxima, você vai receber na sua cara um questionário para você clicar e atualizar e aceitar eles te explicando como que ele utiliza os seus dados, etc. Entendeu? Esses tipos de situações aqui, ó, é o que estamos caminhando, né? Porque o fato de eu estar dentro de um site e estar utilizando aquilo dali, não significa que eu estou autorizando aquele site a utilizar as minhas informações pessoais. Como eu disse, as informações são pessoais e são minhas, entendeu? Então, esse cara não pode vender esses dados para outra empresa, para trabalhar com leads e etc. Entendeu? Então, assim, essa LGPD aí, ela vai vir
né? Vai dar um certo transtorno aí para muita gente, para muitas empresas de TI. O Matheus colocou lá no grupo, e quando não há exatamente, como no caso da Uber e de táxi. Ah, uma regulação própria, né, mestre? Eu acho que você está falando isso daí, né? Isso. Então, nesse caso aí, é algo que vai ficar no limbo jurídico até que surjam leis, entendeu, que forcem a regulação. Vou te dar outro exemplo. O pessoal que entrega de moto, né, a ANAC nossa aqui já está autorizando a entrega por dispositivos móveis, tipo drone, entendeu? Então, isso daí vai haver, nós estamos presenciando uma mudança de cultura, uma mudança de rotina, onde não existe legislação própria ainda, e nós vamos passar por isso. Tipo quando surgiu a internet, né? Até então, ninguém sentia falta, ninguém tinha que ir dali, então, não, a resposta para você, sendo bem sincero, é o seguinte, não há o que fazer. As classes de Uber, as classes de táxi, as classes de motoboy, elas têm que fazer o que eles fazem lá em São Paulo, protestar, entendeu? Tentar criar aplicativos próprios da comunidade para poder diminuir a exploração que há da classe Uber, né, Uber Eats, etc., ou desses outros aplicativos que apareceram, para conseguir chamar a atenção da legislação brasileira, para que o Legislativo Nacional abra uma consulta pública disso daí e cria-se normas e procedimentos que atendam a esse cenário. Eu sei que está sendo gravado, mas assim, é minha opinião, não faz parte da aula, tá? Vou dar uma pausa aqui, ok? Isso aqui é a minha opinião. O problema maior é que quem está lá no legislativo não tem a mínima noção do que está acontecendo, não consegue acompanhar isso daqui e faz uma legislação bosta, entendeu? Então, isso daí atrapalha, isso daí diminui os benefícios, daí atrasa, e aí você tem que lidar com situações do legislativo, que são as pessoas que mais ganham dinheiro relacionado ao valor mensal, entendeu? E aí esses caras não têm a mínima noção do que está acontecendo, e pior ainda, cara, esses caras vêm para poder trabalhar, para atrapalhar, para discutir e deliberar um assunto do qual o cara não tem conhecimento. Quem que tem que estar legislando isso é uma turma de Big Data, é uma turma de ciência de dados, né? Umas pessoas dessas que tem que estar lá no Congresso. É vocês que tem que estar lá. Porque no caso nosso aqui específico, nós sabemos qual que é o impacto de uma informação dessa, é, para o sistema, para o uso, para a quebra de privacidade de uma pessoa. Nós sabemos o impacto real disso daqui quando alguém pega uma foto sua e coloca de maneira inadequada na internet. Nós conhecemos e sabemos como é que funciona a Deep Web. Então, assim, essas pessoas com formação que tem que legislar. Então, assim, cara, na minha opinião, é igual aqui no Estado. Às vezes a gente faz uma licitação de TI, e aí eu tenho que, desculpa o desabafo, ficar provando para os caras que não entendem de metodologia de análise e desenvolvimento de sistemas, que não sabem o que é uma engenharia de software, que não conhecem o que é um Swybock, que não conhecem o que é um Big Data. Eu tenho que justificar para ele por que que eu tenho que contratar e pagar daquela forma e por que que é esse preço. Cara, isso é desgaste, entendeu? Você cansa de justificar isso, até que você consegue convencer, você tem que movimentar toda uma máquina, toda uma estrutura. Enfim, quando não há uma legislação própria, passar por esses transtornos, infelizmente. Então, assim, não, a LGPD, por que está demorando tanto para poder entrar? Adivinha? Por conta disso que eu estou falando agora, cara. Entendeu? Não vai, bicho. Não vai demorar, entendeu? Vai ser empurrado goela abaixo, aí o cara manda para o Congresso, eles vão lá, faz uma pancada de emenda, né? Essas emendas não beneficiam ninguém, não vão beneficiar ninguém, a não ser eles próprios, ou uma outra classe, né? Esses caras, no Brasil, eles são sindicalistas, tá? Não tenho nada contra aos sindicatos, beleza? Não tem nada contra, mas esses caras são sindicalistas, e a partir do momento que eles são sindicalistas, você tem que contar com a sorte de cair dentro de um sindicato do qual é o melhor para toda a comunidade.
Porque esses caras olham muito para benefícios próprios e da sua comunidade, ele não olha para benefícios globais, né, e de uma maneira que seja mais exponencial. Enfim, estou falando dos problemas, não consigo tratar isso. Como é que a gente trata isso? O senhor não Formando... tem nada contra, mas eu tenho muito. Oi? Fala de novo, mestre. O senhor não tem nada contra, mas eu tenho muito contra. Pois é. Então assim, o que eu posso contribuir? Eu posso contribuir externalizando isso, tentando formar opiniões mais críticas, que entenda de Big Data, que saiba o que está acontecendo, mas que sabe por trás da teoria. Gente, se a gente ficar só no campo da prática e não nos atentarmos para o que está envolto ao antes e o depois, a gente nunca vai conseguir superar essas coisas. Por quê? Vamos lá. Qual que é mais difícil? Programar um código top das galáxias, entendeu? Ou vender esse produto, gerenciar bem isso, e etc, etc. Eu acho mais difícil programar, entendeu? Porque programadores são classes que hoje estão em extinção, né? Tá difícil contratar, tá difícil tudo. Agora, quem é que ganha mais dinheiro? O cara que ganha mais dinheiro é o cara que está vendendo. O cara que está vendendo, cara, ele ganha uma comissão para vender o negócio seu. Só que nós somos matemáticos, nós não sabemos vender o produto, cada um na sua. Mas todas as outras áreas menosprezam quem está programando, cara. Entendeu? Dentro de uma empresa, o programador, ele deve ser o cara que menos ganha dinheiro com aquilo tudo que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que entender e valorizar a engenharia de software, nós temos que entender e valorizar os guias da área, nós temos que entender e valorizar a parte teórica, nós temos que entender e valorizar a ciência, nós temos que aprender a valorizar também a ciência da computação, que é a nossa. Nós temos que saber quem que é Alan Turing, nós temos que saber por que, que um modelo matemático é melhor do que o outro, nós temos que saber por que, que uma situação A ou uma situação B faz mais sentido do que eu utilizar um algoritmo A ou um algoritmo B. Entendeu? Então, assim, existem essas situações do qual o meu objetivo da aula hoje era trazer isso para você. Por isso que eu comecei de baixo para cima, porque eu olhei no relógio e eu estava preocupado de não dar tempo. Ok? Então, tirando essa problemática aqui que eu acabei de falar, e existe também um custo que eu falei no slide anterior, que a gente tem que retornar. Lembra que eu falei aqui que a gente tem que retornar os benefícios do Big Data em investimentos de TI? Lembra? Então, se eu não fizer isso, cara, eu não vou dar conta de pagar o que essa máquina está consumindo de processador e memória dentro de uma situação de nuvem. E aí você vai falar assim, não, então eu vou montar minha própria nuvem. Beleza, cara, você vai lá, monta sua própria nuvem, aí você passa a gastar com energia, com no-break, aí o seu banco de baterias do no-break estraga e perde potência a cada 6 meses, você tem que ficar trocando a bateria, você tem que ficar trocando e dando manutenção nisso. Você tem que ter uma sala totalmente refrigerada, com ar-condicionado, para poder esfriar o ambiente e ter um outro ar-condicionado para poder tirar a umidade do ambiente. Você começa a ter vários outros custos, aí um HD queima, aí você tem que colocar alguma coisa, você tem que ter backup, você tem que ter uma política bem feita disso daí, você tem que proteger de acessos físicos. Então, existem outros custos em montar o seu próprio data center. Então, acaba que licenças, né, bem lembrado do André aí, os currículos podem mandar no privado aí, pessoal, sempre tem essa abertura, assim, obviamente. Então, essa parte da segurança, tanto física quanto lógica, então, esses custos, eles têm que ser analisados. Hoje existe vamos dizer assim, uma tendência da gente ir para a nuvem, mesmo as públicas, né, que são estados e federações, em alguns cenários você já percebe eles utilizando a nuvem pública, e aí eu volto no assunto da legislação. Como que eu, dentro do Estado, contrato uma nuvem pública? Não existem mecanismos legais de licitação que eu possa contratar a Amazon, cara, que eu possa contratar uma nuvem, porque os mecanismos de licitação não tratam a prestação de serviço da forma como a Amazon trata. Aí, quando eu quero contratar uma nuvem na Amazon, eu tenho que comprar uma licença de um produto dele,
dentro de um outro contrato meu, não sei o quê, você tem que dar um jeito ali, entendeu? Por quê? Porque a própria legislação estadual e federal de licitação, elas não contemplam tudo isso que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos em 2020. Eu falo de Big Data desde 2012, 2013, nessas aulas e etc. Entendeu? É uma noção de Big Data desde 1996 e até agora não foi alterado, não tem nenhum projeto de lei para poder alterar a forma como eu trato, entendeu? A computação na nuvem. Beleza? Se eu quero fazer algum serviço, eu tenho que fazer uma compra direta. Eu tenho que negociar com a dona do Payara, que é o servidor de aplicação que veio depois do Glassfish, e aí eu tenho que fazer uma compra de 12 meses que caiba dentro de uma dispensa de licitação para eu poder fazer uma compra direta. E aí justificar isso e correr o risco de ser pego e ter levado um CREO aí, né, do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral do Estado e por aí vai. Mas, cara, não tem legislação estadual ou federal que contempla esse tipo de compra. Simples assim. Entendeu? Então, assim, hoje você quer pegar a sua nuvem inteirinha do seu estado, do seu município, entendeu? Ou federal, e levar para a nuvem, eu vou te falar para você, legalmente falando, sem fazer aconchambramento, sem fazer os gatos, não tem como. Simples. Entendeu? Então, a gente acaba sendo obrigado a arcar com um custo maior, que é o custo de manter a estrutura física, infelizmente. Então, o uso desses recursos aí exige uma formação muito peculiar, entendeu? Essa formação que vocês estão tendo aqui, ela é uma formação de pós-graduação muito precisa, né? Muito especializada. Por mais que vocês não aprofundem, por mais que vocês não realizem de maneira prática, mas só o que tem dentro da aula já te dá uma noção muito grande, cara, de como que você pode agir e trabalhar, e nós não temos isso no mercado. Então, esses são os riscos aí do nosso Big Data. Eu vou parar nesse slide, tá bom? Então, o Hélio está falando aí, né, software, solução específica, e-mail do Google, realmente, cara, é bem difícil, você tem que contratar de um representante, esse representante apresenta para você uma solução, aí você tem todo um transtorno para contratar uma ferramenta de BI, você tem todo um transtorno para contratar uma ferramenta corporativa, é bem intenso e bem complicado. Sol, desculpa aí a sinceridade, beleza? Não quis entrar em nenhuma situação jurídica específica ou política, tá? Ou sindicalista, não é meu forte, eu não trabalho nesse ponto de vista, eu sou bem prático, eu sou um cara de mercado, né? Então, acaba que não tem como falar de autorregulação e dessas coisas sem a gente pôr o dedinho um pouquinho lá na ferida e dar uma cutucada, entendeu? Peço desculpa para vocês em relação a isso daí. Quem não gostou, me perdoe, tá? Não tive nenhuma intenção de falar mal de um ente A ou de um ente B. Não citei nomes, nem citei partidos. Ok? Então, volto agora e dou uma abertura para vocês, para perguntas, para a gente discutir esses outros cenários aí. Cri, um de cada vez para não tumultuar a aula, por favor, tá? Porque acaba que tumultua, né? Esse volume de dados que estão vindo daí para cá. Pessoal, tá tranquilo então? Como é que estamos? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não, beleza. Então, eu espero vocês 8 horas, né? Horário de Mato Grosso, né? Cuiabá, né? Tá? Tá? Para mim aqui vai ser 9 horas, beleza? Beleza. Então, amanhã a gente continua e amanhã a gente troca mais ideias aí e vamos... fica assim, pessoal, vocês têm meu contato aí, quiser discutir mais, quiser conversar, amanhã a gente vai trocando ideia e gostaria de dizer que foi um prazer conversar com vocês aí. Ler essas mensagens que vocês estão mandando aqui, para mim, é gratificante, tá? E realmente uma área que eu gosto, não sei se vocês conseguiram perceber a entonação na minha voz, porque eu falo isso daqui com prazer e tento não deixar muito teórico, né, porque não tô lendo slides, estou tentando ir dialogando e conversando com vocês, esse é meu objetivo para esse módulo inteiro,
Beleza? Beleza. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Vou parar a gravação e amanhã eu já vou disponibilizar a gravação para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.